Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Exatamente, junto nós somos mais fortes. E olha bem, todos os dias eu falo aqui sobre golpe de Estado. E a Polícia Federal encontrou no celular do braço direito do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, comprovações do golpe de Estado que eles estavam querendo dar contra a nossa democracia. Exatamente. A Polícia Federal encontrou no celular do Mauro Cid o roteiro do golpe. Eles encontraram o roteiro do golpe no celular. E o documento distinto que foi apreendido também na casa daquele ex-ministro do Bolsonaro, o Anderson Torres, também tem o passo a passo do golpe. E as Forças Armadas, que assumiria o comando, exatamente, as Forças Armadas iam assumir o comando. Inclusive, eles têm no celular do Mauro Cid, foi encontrado até um estado de sítio, documento dizendo que eles estavam prevendo decretar no Brasil um estado de sítio. E na semana passada a polícia já havia encontrado todo esse rascunho, inclusive com garantia de lei e da ordem, aquela GLO, e mensagem que articulavam a investida contra a nossa democracia. O documento de 3 páginas recebeu o título de Forças Armadas com o Poder Moderador. Está dentro de um relatório de 63 laudas elaborado pela inteligência da Polícia Federal sobre o que está no celular do tenente-coronel Mauro Cid. O primeiro passo que o roteiro prevê é o envio de um relatório das supostas irregularidades praticadas pelo Poder Judiciário aos militares. Ao todo, o roteiro tem 8 etapas. Quando recebessem o relatório das Forças Armadas, nomeariam um interventor. Quem seria o interventor? O interventor seria o Bolsonaro. O Bolsonaro seria o interventor, porque isso tudo foi organizado pelo Bolsonaro. Porque a Polícia Federal está chegando todas as pessoas que são ligadas ao Bolsonaro. Então, quem ia ficar como interventor no estado de sítio que eles iam decretar no Brasil? Seria justamente o Bolsonaro. Agora, e uma das etapas do documento que menciona o afastamento dos ministros, o ministro, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Alexandre de Moraes. A justificativa que ele seria responsável pela prática de atos de violação e prerrogativas de outros poderes. Isso é o que está no documento.
E uma das últimas etapas do passo a passo prevê a convocação de novas eleições diante do reconhecimento por parte das Forças Armadas e do interventor em uma situação de desacordo com a Constituição. E dentro desses documentos, as Forças Armadas, como poder moderador, presente no relatório da Polícia Federal, que destrincha o celular do tenente-coronel Mauro Cid, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, alvo frequente dos bolsonaristas e nominalmente citado em texto, diz que ele nunca poderia ter sido do tribunal, indicado por Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que ele era amigo do Geraldo Alckmin e possuía vínculos de longa data. A frase de menção ao fato do ministro ter sido secretário de Estado dos Tucanos, no estado de São Paulo. Exatamente, do ex-governador, porque hoje o vice-presidente Alckmin foi governador do estado de São Paulo. E o secretário dele era justamente o Alexandre de Moraes. O relatório vem à tona no mesmo dia que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o Mauro Cid saísse da prisão para prestar depoimento na CPMI dos atos terroristas de 8 de janeiro. E a sua convocação foi aprovada pelo colegiado nessa terça-feira, junto com o ex-ministro do Bolsonaro e o Walter Braga Neto e o Augusto Heleno também foram convocados. Até o momento, a CPMI aprovou a oitiva de 36 pessoas entre investigados e testemunhas, condenados por atentados terroristas contra a nossa democracia. E as etapas previstas no documento das Forças Armadas, como poder moderador, a partir de um documento assinado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, com a inconstitucionalidade praticada pelo judiciário, o passo a passo encontrado no celular do Mauro Cid, do golpe militar e também do estado de sítio que eles iam decretar no Brasil. Aí tem os documentos, que o primeiro é a nomeação. A primeira coisa, eles iam dar o golpe de Estado e a primeira coisa que eles iam fazer, nomear um interventor. Bom, o interventor seria quem? Jair Messias Bolsonaro, conhecido como genocida. E o prazo para restabelecimento da ordem constitucional era o 2. O 3, a Polícia Federal, Rodoviária e a Federal, sob o comando do Bolsonaro, que seria o interventor. 4, a suspensão dos atos do Poder Judiciário e o afastamento de todos os magistrados. Exatamente isso. Eles iam acabar com o Supremo Tribunal Federal. E o 5º seria a abertura de inquérito sobre os magistrados. Eles iam acabar com o Supremo Tribunal Federal e ainda iriam processar todos os ministros. A 6ª seria a autorização para o interventor suspender os atos considerados inconstitucionais, como acabar com a Câmara, seria porque ele estaria num estado de sítio. O interventor é ele que ia mandar.
seria o ditador. Iriam substituir, colocar, no caso dos ministros do Supremo Tribunal, o interventor ia colocar os ministros dele. E 8 seria a realização, entre aspas, de eleições. Porque isso eles jamais iriam fazer. Porque quando se decreta um estado de sítio, é justamente porque já tem um ditador. E por que eles estão querendo, forçando a barra para dar o golpe de Estado, como forçaram no dia 8 de janeiro, com aqueles atos terroristas? Exatamente. Agora, a Polícia Federal está encontrando todas as provas que precisavam, que está chegando no Bolsonaro. Porque todas aquelas pessoas que participavam do grupo do Bolsonaro, inclusive inclusive o general Heleno, entendeu? Todos os militares que estavam envolvidos. Quer dizer, os militares corruptos, porque a maior base do exército, inclusive, se negou a participar desse golpe militar. Exatamente. Vários generais se negaram a esse tipo de ato. Por isso que o ato, no dia 8 de janeiro, não conseguiram. Eles não conseguiram dar o golpe. Justamente porque uma boa parte, a maioria dos generais do exército não aceitaram participar dos atos terroristas. Não participaram e não aceitaram participar do golpe de Estado. Por isso que o golpe de Estado não foi concretizado, mas o golpe de Estado ainda está no ar, porque esse pessoal está tudo na rua. E uma boa parte deles são patente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E ainda nós estamos correndo muito risco, porque inclusive na Câmara dos Deputados, a maior parte dos deputados são bolsonaristas, são tudo de extrema direita e estão querendo dar o golpe de Estado na nossa democracia. Veja bem, ontem a Polícia Federal deu uma geral no Senado, no gabinete, inclusive de um senador, o Marcos Duval. Exatamente. Deram uma geral, levaram tudo. Agora, a Polícia Federal só não prendeu porque a ordem do ministro Alexandre de Moraes era não prender o senador. Porque o objetivo desse pessoal fascista, porque são todos fascistas, ainda é dar o golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar. Mas a ditadura militar nós não queremos. Não queremos mais ditadura militar no Brasil, porque já tivemos e sabemos como é. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui. Não esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa que estão aí peperecando para dar o golpe de Estado na nossa democracia, certo? Se inscrevam no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Pessoal, e fico por aqui e um tchau.